Olá, o vídeo de hoje é para a gente dar continuidade à discussão que estamos fazendo. Estamos ainda trabalhando nesse plano de uma introdução à epistemologia da comunicação, ou examinando assim alguns dos fundamentos ou das principais questões epistemológicas, né, entendidas então estas como questões atinentes à cientificidade possível, né, ou particular de uma ciência da comunicação. Essa discussão vem sendo feita já desde o primeiro dia de aula, tal como registrado no primeiro vídeo. Desdobramos isso um pouco mais no segundo vídeo, e hoje ainda estamos nesse plano do debate, assim, ainda estamos preocupados em entender que ciência é essa, que características tem, quais suas limitações, entre outros dos problemas assim que são próprios da área e que vão acompanhar o pesquisador da comunicação na sua trajetória. A ideia, pessoal, é que essa discussão ela é fundamental para a gente entender, logo em seguida, o lugar das teorias, o funcionamento das teorias, o tipo de resposta que as teorias dão aos problemas que localizamos e que tentamos aos quais tentamos responder nas nossas pesquisas, né? Então, ter um pouco essa base, assim, ou esse fundamento, parece produtivo, justamente para que possamos fazer com maior pertinência e com maior consciência, sim, o debate das teorias. Hoje ainda estamos, então, nesse plano de uma discussão da epistemologia da comunicação, mas já entramos um pouco mais no trabalho propriamente teórico, né? Estaremos discutindo, assim, as teorias mais de perto, ou entrando um pouco mais nas teorias propriamente, né? Ou pelo menos estaremos trabalhando hoje, sim, com questões atinentes à definição de teoria, a quantidade das teorias, muitas ou poucas, né, que povoam a área, ao trabalho teórico propriamente, como um fundamento aí do trabalho do cientista, né, a necessidade fundamental assim do trabalho teórico nas pesquisas e, consequentemente, a importância do trabalho teórico para formalização ou para a instauração de um conhecimento científico, que é, afinal de contas, o que todo mundo aqui valoriza, estando onde estamos, né, nesse espaço de um programa de pós-graduação. Hoje a gente vai tratar desse livro que se chama, então, Teorias da Comunicação, muitas ou poucas. Vocês têm aí no quadro a capa também desse trabalho, né, que é organizado pelo professor Luiz Martino, da UNB. Esse é um livro publicado em 2007. O Martino, como eu já mencionei anteriormente, é um dos autores que, no Brasil, tem investido muito nessa discussão específica, né, sobre uma epistemologia da área da comunicação. Então, o Martino vem trabalhando com isso há muito tempo. E além desse texto aqui, que vai ser o tema do nosso debate de hoje, eu gostaria de referir também a uma publicação mais recente do Martino, que é esse outro volume que está aí no quadro, né, que tem esse título assim seco, né, e árido, escritos sobre epistemologia da comunicação. Esse trabalho, então, é um trabalho de 2017 e que reúne um conjunto de textos que o Martino tem publicado nos últimos, talvez mais de 10 anos especificamente, né? Esse livro recobre, sim, a produção do Martino, que veio aparecendo em congressos da área e fóruns e tal. Então fica a dica, porque ele também dá elementos assim para a gente fazer um pouco melhor e ampliar esse debate que aqui, com uma finalidade bem específica, né, de nos permitir a entrada na discussão pontual das teorias, nós estamos fazendo, então, né? Basicamente, assim, a gente vai
discutir os dois principais textos que estão incluídos nesse livro aqui, organizado pelo Martino. O livro tem esse título, que é aparentemente bastante provocativo, né? Teorias da comunicação, muitas ou poucas. O núcleo do livro diz respeito, então, a dois artigos, né? Descritos por dois pesquisadores norte-americanos. Um deles se chama Charles Berger e outro Robert Craig, que nos anos 90 publicam artigos separadamente, independentemente, né, sobre as teorias da comunicação, e cada um deles assume, então, uma postura radicalmente diferente em relação um ao outro sobre a quantidade das teorias e o modo como cada um vê as teorias da área da comunicação é bastante diferente, assim. E a questão apresentada desse modo, teorias da comunicação, muitas ou poucas, ela pode ser já entendida como sugerindo alguns dos problemas, assim, com os quais os pesquisadores da área se defrontam e com os quais, enfim, a gente acaba tendo que lidar direto ou indiretamente nas nossas práticas de pesquisa, tá? Então, além desses dois artigos que vocês leram, o texto, o livro no geral, né, globalmente, assim, o livro conta com outros dois artigos do próprio professor Martino, né? Então, o Martino escreve um artigo de introdução à polêmica, em seguida entram os dois textos dos dois autores norte-americanos e, ao final, há um quarto capítulo, que é escrito também, mais uma vez, pelo próprio Luiz Martino, se propondo a fazer, assim, um arrazoado, um fechamento desse debate que se desenrolou, então, na metade da década de 90 nos Estados Unidos. Eu vou procurar seguir um pouco assim a estrutura dos dois artigos, né, que a gente coloca em caso hoje, um pouco utilizando um procedimento de leitura sobre o qual eu já falei num dos vídeos anteriores e que diz respeito a depreender assim qual é a estrutura ou as partes, né, os principais tópicos assim colocados em cada um dos textos, né? Essa lâmina que vocês estão vendo e que eu vou repassar depois, ela é só um registro, assim, mais ou menos desse esqueleto dos textos, né? Então, obviamente, isso não nos isenta, né, da necessidade, assim, de irmos de fato ler os textos e preenchermos, assim, esse esqueleto que vai aqui com as próprias impressões de leitura e as próprias considerações assim que cada um vai fazer, tendo em mente também o seu próprio projeto de pesquisa, tá? Acho que o primeiro ponto, entrando já nos textos, que valeria a pena dizer, é que não se trata meramente de uma troca de opiniões, né? Não se trata meramente de uma bravata entre dois pesquisadores da área, né, que estão dando suas opiniões assim sobre o amadurecimento da área, enfim, sobre o que se tem instalado no campo da comunicação no que diz respeito ao trabalho teórico. Isso é importante. Uma outra informação inicial que vale a pena constar já na saída, assim, é que não, para nossa leitura, não é interessante nós lermos os textos com a intenção de nos posicionarmos a favor de um ou de outro desses autores, né? Não se trata disso, mas se trata de pensarmos a respeito e de levarmos a questão, né, na sua estranheza, assim, e na sua abertura também, né, a abertura que nos dá essa pergunta, assim. Então se trata de levarmos essa questão na sua estranheza e na sua abertura para as nossas pesquisas, para o nosso próprio trabalho, né, para que a gente possa, assim, então, pensar sobre o que essa dúvida, aparentemente tão bizarra, tão estranha, assim, pode estar dizendo a respeito do trabalho teórico e, a partir disso, sobre o modo como nós trabalharemos teoricamente nos nossos projetos de pesquisa de forma
bastante pontual. Assim. Vale dizer também que a pergunta colocada desse modo, ela ganha uma certa representatividade, ela se torna até uma pergunta assim chamativa, né? Uma pergunta um pouco explícita ou radical, uma pergunta colocada de modo meio extremo e até meio engraçado, né? Mas de todo modo essa é uma pergunta, a pergunta traduz uma percepção e um incômodo bastante antigos no campo, né? De que e sobre o qual a gente já vem falando, de que não sabemos muito bem, não temos muitos consensos sobre quais são as teorias que compõem a área e por que essas teorias e por que não outras, né? Então, essa pergunta, assim colocada e exposta já no título do livro, organizado pelo Martino, está nos falando sobre esse debate que já viemos rastreando e que, de algum modo, é um debate presente desde sempre, no que diz respeito aí à constituição do campo, né? Então, é interessante também de que possamos, mais do que nos posicionar num lado ou no outro, a favor desse ou daquele autor, entender as razões desse dissenso e que a gente possa pensar também individualmente o que fazer com ele, né? Ou dentro desse dissenso, aceitando esse dissenso como um dissenso, de certa forma, instituinte, vertebral, né? Que dá é uma espécie de coluna vertebral do campo da comunicação, que esse dissenso aí possa ser assimilado e vivido positivamente e possa ser tomado como um impulsionador justamente do trabalho teórico, seja ele qual for, né? E que vai ser então desenvolvido nas pesquisas individuais. Assim. Uma outra coisa que vale a pena salientar também, para que possamos entrar no texto, diz respeito ao reconhecimento de que não estamos discutindo aqui, nesses dois artigos, teorias pontuais ainda. Esses dois artigos lidos no conjunto nos falam sobre teorias pontuais, aliás, falam sobre teorias pontuais que não têm tanto lastro, tanto trânsito no campo da comunicação. Aqui no Brasil, eu mencionei que os dois autores são americanos, então o cenário que eles têm em mente, ou a respeito do qual eles falam, é um cenário diverso do nosso, obviamente, e é um cenário onde outras teorias estão em circulação. Então, é um cenário povoado por teorias que não são necessariamente as teorias que têm maior presença e maior trânsito, maior lastro no campo da comunicação hoje. Então, vale dizer que a gente tem que fazer um ajuste aí, um filtro, dar um desconto aí no que diz respeito a essa localização geográfica, a partir do qual os autores escrevem, e também histórica. Então, o primeiro dos textos do Charles Berger, que é o que diz, que se pergunta por que existem poucas, é um texto de 91, e o texto do Robert Craig, o outro autor, que é o autor que se pergunta por que existem tantas, é um texto de 93, e o segundo texto é uma resposta direta ao primeiro. Então tem, de fato, um bate-bola, uma discussão entre esses dois autores aí. Né? Então, é fundamental assim que a gente tenha desse desconto, né? E que a gente entenda esse debate, dando esse desconto, a gente entenda esse debate como um pretexto para que a gente possa se colocar uma discussão maior e mais fundamental sobre, então, a percepção da cientificidade do campo da comunicação e sobre a natureza do trabalho teórico que aí se faz ou que aí se dá. Pensando também, logo em seguida, sobre como nós nos posicionamos ou nos posicionaremos ou poderemos vir a nos posicionar dentro desse cenário. Né? Então, salientei assim, o caráter localizado da discussão, né?
um debate que tem início nos anos 90, nos Estados Unidos. Sobre isso ainda, é importante perceber, lendo-se os textos, que os autores falam, e só ilustra isso que eu comentei anteriormente, os autores falam mais em comunicação humana do que necessariamente em comunicação midiática ou em processos midiáticos, tal como vem sendo feito no Brasil, de forma mais consensual, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Então, o Charles Berger, em alguns momentos, se refere aos estudos sobre comunicação humana, né? Então, o uso dessa expressão é sintomático já desse cenário aí de produção, onde se dá, né? Onde é produzida, digamos, o debate, tá? Então, é assim, acho muito produtivo que a gente possa perceber esses dois textos como se eles estivessem compondo uma nuvem, tá, de problemas atinentes ao campo da comunicação e que nós possamos nos perguntar sobre a natureza dessa nuvem, a espessura dessa nuvem e o redesenho que essa nuvem de problemas que eles estão discutindo, né? Então, o redesenho que essa nuvem, a espessura que essa nuvem pode estar ganhando hoje, mais ou menos, quase 20 anos depois da publicação dos textos, e no Brasil, essa nuvem, então, pode estar ganhando para nós, né? Então, essas são algumas, assim, considerações iniciais. Eu vou começar justamente pelo texto do Charles Berger, né? E vou destacar, vou reconhecer 3 momentos principais no texto, né? Então, o primeiro momento, que está referido aqui na página, o autor parte do reconhecimento da fragmentação do campo e da falta de produção teórica própria do campo da comunicação nos Estados Unidos na década de 90. Né? Essas coisas serão discutidas ao longo do artigo, né? Mas eu queria salientar agora que esse é um primeiro momento do debate. Um segundo momento, o autor passa a indagar sobre as razões daqueles fatos, daquelas constatações anteriores, né? Por que, historicamente, como se produziu historicamente as razões que hoje, diz ele, nos obrigam a reconhecer esse campo como um campo de baixa produtividade teórica, por um lado, e um campo muito fragmentado, né? Então, ele vai se perguntar, num segundo momento, qual a causa ou as causas dessa fragmentação e por que esse campo da comunicação produz pouca teoria própria, tá? E num terceiro momento do artigo, ele vai examinar possíveis soluções para esses problemas, quais sejam a baixa produção teórica e a fragmentação do campo. Essa é, em síntese, a estrutura, sim, do artigo do Charles Berger. Sobre a primeira etapa e sobre a discussão, assim, da fragmentação e da baixa produtividade teórica. Ele assume, e é interessante a gente pensando também como o campo tem se apresentado para nós no Brasil, que há uma espécie de consenso quanto à fragmentação do campo da comunicação. Então, essa é uma verdade, sim, amplamente reconhecida. Ele não evidencia isso, ele aceita essa avaliação como dada, como consensual, remete a outros autores que compactuam com essa ideia e dá isso por suposto. O campo está fragmentado, é um campo fragmentado, né? Entretanto, ele começa a examinar
tirar consequências dessa ideia da fragmentação, ou começa a problematizar isso, né? As razões dessa fragmentação e as consequências dessa fragmentação também no que diz respeito à produção do trabalho teórico, né? E tem várias coisas interessantes aqui. Uma delas, por exemplo, é a ideia de que essa fragmentação no campo da comunicação é menos um estado do que um processo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele entende que o campo não só é fragmentado, como ele também se torna progressivamente, ao longo do tempo, mais e mais fragmentado, né? Ou seja, o campo estaria continuamente se fragmentando, né? Ao longo do tempo, a tendência desse campo da comunicação, ele está reconhecendo isso, é se tornar, se pulverizar, se subdividir em mais e mais e menores nichos e nichos e nichos que vão se sucedendo e que vão se subdividindo, como se esse movimento de dispersão do campo, de autofragmentação, de dissolução do campo, fosse uma das forças motoras do próprio campo, como se o campo avançasse historicamente, ou fosse amadurecendo historicamente, na mesma medida em que vai se desconstituindo, que vai caindo aos pedaços, assim, que vai promovendo o surgimento e a autonomização de seus braços, né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu me formei na graduação em comunicação, em 1995, na Federal de Santa Maria, o campo da comunicação tinha 3 habilitações. Hoje, o campo da comunicação tem quantas? Além de jornalismo, PP, RP, realização audiovisual, comunicação digital, produção fonográfica, produção editorial, fotografia, moda, eu poderia dizer, né? Então aqui, ou seja, a gente já tem um conjunto formal de pelo menos 9 ou 10 habilitações dentro do campo, todas elas reconhecidas nas práticas universitárias, não só no mercado de trabalho, mas a universidade legitima essa fragmentação do campo que vem se produzindo acentuadamente, a reboque das tecnologias, né, a reboque desses movimentos, demandas de mercado também, mas que vem se produzindo acentuadamente, pelo menos assim, ao longo dos últimos 20 anos. Isso faz com que, do ponto de vista dos arranjos disciplinares, dos arranjos dos curricular, né, dos arranjos curriculares, do ponto de vista das disciplinas, do ponto de vista das linhas de pesquisa, dos tipos de pesquisa, a gente tenha também aí, em função disso, uma profusão de novos nichos de estudo, de novas temáticas, de áreas e sub-áreas que vão se englobando, que vão se subdividindo, né? E que vão se somando àquelas anteriores, aquelas já existentes e que em algum momento foram responsáveis por darem um estopim desse processo e por ancorarem no espaço da universidade a constituição aí dos cursos de comunicação. Então, a fragmentação aqui, tal como entendida pelo Charles Berger, é um processo que se autoalimenta e que provoca mais e mais fragmentação, aumentando com isso não só o tamanho do campo, mas também a complexidade interna desse campo, né? Esse ponto, minha gente, é um ponto que foi tocado na discussão feita no vídeo anterior, quando o professor Braga falava sobre a constituição interna do campo da comunicação, no sentido da delimitação ali dos escaninhos, das suas áreas, das suas entradas, dos seus
bolsões temáticos prioritários e tudo mais, né? Ou aquela discussão que foi feita também no vídeo anterior pelo próprio Braga sobre a dificuldade que é para os pesquisadores da área aceitarem a diversidade, mas buscarem uma unidade epistemológica, simultaneamente esses dois processos, né? Então, essa discussão aqui do Charles Berger está nos falando um pouco sobre isso, está ilustrando também, está apontando também para esse problema, né, ou as dificuldades assim que um campo, por natureza fragmentário, nos traça, as dificuldades, né, que esse campo, por essa característica estaria nos trazendo. Um outro dado é que a gente pode entender essa diversidade aí como uma espécie de riqueza do campo. A gente poderia entender isso. Que bom que esse campo seja assim tão rico e tão múltiplo, né? E que haja tanta questão aí dentro, tantos temas possíveis, tanta coisa pode ser feita, né? Considerando que isso tem um risco também, que é aquele que nós já aludimos, que é a isso justificar o entendimento de que tudo pode ser feito no campo da comunicação. Afinal de contas, aqui seria um campo fragmentário, aberto, que vai se ampliando na medida em que vai se subdividindo indefinidamente, assim, né? Bom, se por um lado isso pode ser visto como uma riqueza, tem inegavelmente aí uma dificuldade fortemente colocada que diz respeito à compatibilização desses nichos todos e dessas sub-áreas, né? Como é que a gente pode constituir uma unidade, constituir teorias gerais ou validar tudo o que se faz no campo como científico, como passível, legítimo do ponto de vista da ciência da comunicação, se muitas vezes essa fragmentação toda não redunda em compatibilização de ângulos comuns, compatibilização de teorias comuns, né? Essa hiperfragmentação do campo não redunda em autoalimentação desses nichos uns pelos outros. Eles não compartilham teorias, né? Então, um problema aí diz respeito a essa hiperfragmentação no sentido da produção teórica de uma ciência que precisa estar rigidamente constituída e solidificada e unificada, né? Como produzir uma ciência unificada, com um rigor interno, com categorias que possam ser testadas, as quais se pode voltar, as quais se pode refinar, na medida em que eu tenho um campo cuja natureza é essa, a dispersão e a fragmentação, né? Então, o que o Berger fala é que haveria pouca relação entre esses nichos que compõem a área da comunicação. E que esses nichos todos vão se desenvolvendo no sentido de produzirem a sua própria independência, né? Então, há, no Brasil, especificamente, um conjunto de discussões históricas que volta e meia se recolocam sobre pesquisadores da área da comunicação que dizem que o jornalismo, por exemplo, é um campo autônomo. Não é comunicação. Poderia sair da área da comunicação, porque teria lá suas teorias específicas, os seus espaços disciplinares, os seus códigos de ética, as suas questões muito próprias, e nesse sentido, esse campo do jornalismo seria um outro campo, que poderia perfeitamente se independentizar do campo da comunicação. A mesma coisa, há uma discussão que volta e meia se recoloca sobre a relação do cinema com a área da comunicação, que às vezes também se reivindica a sua autonomia, com razão, porque afinal de contas existem, seja no jornalismo, seja no cinema, teorias muito bem constituídas, bem constituídas historicamente, solidamente bem constituídas, com lastro, com adesão
de um grupo de pesquisadores submetidas ao teste histórico, com eficácia teórica, vamos dizer assim, conquistada e comprovada, né? Então, existem áreas dentro da comunicação que seriam muito mais constituídas do que outras desses nichos e, em razão disso, se colocariam a possibilidade de se autonomizarem do campo da comunicação, né? Obviamente, isso coloca também questões que não são de ordem epistemológica, não são da ordem da ciência tão somente, mas que se tornam também questões de ordem da sociologia do conhecimento, da organização desses cursos, desses programas de pós numa universidade ou noutra, da disputa por bolsas de pesquisa, do reconhecimento disso num fórum, numa agência de pesquisa, no ministério, no MEC, numa associação de profissionais, né? Então, estamos falando aqui, por enquanto, sobre um processo epistemológico, né? Que isso também é atravessado, assim, por questões dessa ordem da organização social, administrativa desses conhecimentos nos espaços formais, institucionais aí da universidade. Então, assim, o problema, diz o Berger, é que a gente passa a ter uma ausência de problemas comuns, né? Considerada essa fragmentação do campo, temos, então, a ausência de um eixo disciplinar estruturante, que tem aí capacidade de sintetizar o campo, né? Então, não temos questões de ordem, questões unificadoras, que sejam transversais a todos esses nichos, né? E muito menos construções teóricas que sejam reconhecidas como importantes e que tenham a mesma importância em todos esses distintos recantos disciplinares, né? O que leva a uma espécie de setorialização das teorias. Então, as teorias da comunicação, elas têm algo, ou elas se definem muitas vezes, pelo modo como respondem não ao campo como um todo, mas a setores do campo, desse campo que tem essa característica, então, de ser fragmentado, né? Então, assim, e tem um outro dado que ele comenta, que essa caracterização de uma certa fragmentação do campo, ela é uma verdade epistemológica, né, com implicações epistemológicas específicas, que dizem respeito, por exemplo, à ausência de um trabalho teórico unificador. Então, essa mesma fragmentação, além de um problema epistemológico, é também um problema formal, administrativo, a gente está falando sobre isso agora, né? Ou sociológico, a gente poderia dizer também, né? Só que na prática, na nossa prática de pesquisadores, essa fragmentação ela é vivida diferentemente. Porque muitos de nós podem ter a impressão de que esses domínios e essas sub-áreas não são muito rígidas também. E que nós meio que vamos, nas nossas práticas, vamos atravessando essas sub-áreas, assim, né? Ou misturamos um pouco essas sub-áreas. Então, reconhecer que há uma questão epistemológica e atinente à fragmentação, e reconhecer que há uma questão administrativa referente a essa fragmentação do campo, não é, de fato, algo que está colado na nossa prática concreta de pesquisa. Assim. Porque acontece o seguinte também. Muitas vezes, é muito comum a gente pegar um projeto de pesquisa e não saber onde colocar no campo da comunicação. Né? Pô, mas esse projeto aqui eu inscrevo na linha 1, ou na linha 2, ou na linha 3, ou na linha 4. Então, há uma fragmentação como problema epistemológico, há uma fragmentação como problema institucional, administrativo,
Mas, por outro lado, essa fragmentação, ela não limita essas áreas. A gente reconhece essa fragmentação, mas esses nichos não nos dão segurança, não limitam os trabalhos. Então, um trabalho de comunicação é muito comum a gente não saber em que linha ele pode ser posicionado. Ou a gente sempre tem a impressão de que esse trabalho aqui, de repente, ele pode estar numa outra linha de pesquisa. Ele poderia ser desenvolvido numa outra linha também. Por que está aqui, então? Né? Então, se por um lado essa questão da fragmentação do campo se coloca, por outro lado, ela também não responde muita coisa, ela nos deixa um pouco nesse suspense aí. Né? E um dado teórico, que uma reflexão que o Berger vai falar, é justamente essa, de que a fragmentação deriva da baixa produtividade teórica desses nichos. Né? Ele usa um termo que é o déficit teórico. Tá? Então, ele usa um termo que é o déficit teórico. Então, ele vai dizer assim, que por um lado se produz pouca teoria nesses nichos, e por outro lado, nós contribuímos pouco com os outros nichos. Né? Essa fragmentação torna o trabalho teórico, ou decorre de uma ausência de trabalho teórico nos nichos, e os nichos, ao não produzirem nem para si mesmos, teoricamente, também não contribuem uns com os outros. Né? Então, isso faz com que o campo da comunicação, esses nichos, mais importem teoria do que produzam as suas próprias teorias. Né? Então, tem uma fala bem importante do texto, onde ele comenta, por exemplo, que somos mais importadores de teoria do que exportamos teorias. Seja o campo da comunicação como um todo, importa mais do que exporta, seja dentro do campo da comunicação, os nichos específicos. Os nichos específicos mais importam do que exportam teorias. Né? Eu usei aqui no vídeo anterior uma metáfora de que a nossa área seria uma espécie de pizza cortada em fatias. Assim. Então, o campo da comunicação é essa pizza, né? Que está aí dividida, e cada divisão, cada fatia da pizza é preenchida pela teoria que vem de uma outra disciplina, de outro campo do conhecimento, e cada fatia de pizza tem ali dentro uma habilitação, um conjunto prioritário de temas, um conjunto mais frequente de métodos de trabalho, um conjunto mais frequente de práticas de mídia, né? Um conjunto de profissões que ali é melhor abrangida, vamos dizer assim, em cada fatia dessa pizza. E, no entanto, o que ali se faz em cada fatia da pizza não estimula a produção teórica, a produção científica do campo no seu conjunto. Né? E assim, o campo no seu conjunto fica carente de uma abordagem abrangente, compartilhada, de uma abordagem teórica que possa ser mais agregadora dessas particularidades todas, né? Dessas subespecialidades aí, ou dessas sub-áreas mais ou menos autônomas. Tá? Bom, isso é a primeira etapa do texto. E aí agora chegamos nessa segunda etapa do artigo. Ele se pergunta quais as razões dessa fragmentação e do próprio déficit teórico. Né? Por que, historicamente, o campo se é reconhecido como sendo fragmentário e como sendo pouco produtivo do ponto de vista das teorias. E ele dá essas 4 razões que vocês estão vendo aqui. As razões históricas. Por que o campo produz pouco? E por que é fragmentado? Porque há nisso razões históricas,
há o que ele chama de obsessão metodológica, a aversão ao risco, ao erro, e há a própria formação acadêmica, que tem a ver assim, com as práticas profissionais. Então, ele vai dizer que as razões históricas têm a ver com isso, desde que começa, desde que surge, né, de que começa a se desenvolver, vamos dizer assim, o campo da comunicação sempre foi marcado por essa ideia de que seria uma espécie de encruzilhada, né? E de que seria, e essa ideia desse campo como encruzilhada contemporaneamente se tornou apropriada pelo conceito de interdisciplinar, né? Então, como se o campo da comunicação fosse o campo, por natureza e desde sempre, desde o início do seu processo de institucionalização, fosse assim o campo encruzilhada como campo interdisciplinar. Então, ele fala de uma frase, de uma definição de um importante autor da área, que é o Wilbur Chiran, e que usa uma metáfora, justamente essa metáfora da encruzilhada, onde ele diz: a comunicação é uma ciência na qual todas as outras se encontram e se cruzam. Uma ciência pela qual todos passam. Então, um pouco essa é uma definição meio mítica, assim, meio emblemática, né? E meio que até hoje nos assombra os pesquisadores da área, que é essa ideia de que somos aí uma encruzilhada, ou estamos numa encruzilhada. Ele comenta também, isso a gente vai ver logo adiante, que os primeiros autores que começam a pesquisar com a comunicação nunca se atribuíram o papel de teóricos da comunicação. Então, os autores da teoria crítica e os autores da teoria funcionalista, que a gente vai passar a ver logo em seguida como as teorias que fundam o campo, tá? A gente vai ver então no vídeo da aula 4 e no vídeo da aula 5, na aula 4, teoria funcionalista, na aula 5, teoria crítica, a gente vai ver essas teorias em específico, e para as duas vale isso que a gente está comentando. Os autores dessas duas teorias fundacionais nunca se enxergaram a si próprios como teóricos da comunicação, né? Sejam os autores americanos da teoria funcionalista, que eram basicamente psicólogos, cientistas políticos, sociólogos, sejam os autores da teoria crítica, que eram fundamentalmente filósofos ou sociólogos de uma outra tradição que não a tradição da pesquisa empírica norte-americana. Então, esses autores fundadores daquelas que nós hoje entendemos como sendo as primeiras teorias da comunicação, tal como afirmadas nos manuais de teorias da comunicação, esses autores não se viam a si mesmos como trabalhando em prol da constituição de uma ciência da comunicação, mas se pensavam como estando produzindo dentro das suas disciplinas de origem, da sociologia, da filosofia, da ciência política ou da antropologia, enfim, da sua disciplina, da psicologia, ou enfim, né, da sua disciplina de formação, né? Então, essa ideia, esse surgimento, o modo como nasceu a área, né, está marcado já por uma ideia de interdisciplinaridade. A área resulta de um desdobramento de outras disciplinas, né? Então, a área da comunicação brota do ventre da sociologia, sai do ventre da sociologia, da psicologia social e de várias outras disciplinas. Então, tem várias outras disciplinas que vão trabalhando, que vão se desenvolvendo, e há um ponto em que essas diversas disciplinas instituídas convergem para um conjunto de questões, e esse conjunto de questões se aglutina, se auto-reconhece, se auto-formula, e dali começa a brotar uma outra disciplina científica, né? Então, assim, na raiz
da nossa disciplina, no alvorecer historiográfico da nossa disciplina, está essa marca já da interdisciplinaridade e uma outra marca também, que tem implicações sobre o déficit teórico, é que somos uma ciência aplicada. Né? Então, na raiz, surgimos como uma disciplina interdisciplinar, uma interdisciplina, e como uma ciência aplicada. Então, isso fez com que, desde sempre, os pesquisadores da comunicação tivessem que lidar com teorias que são um pouco alheias, que vêm de outras disciplinas. E isso faz também, o fato de sermos uma ciência aplicada, faz com que não tenhamos, desde sempre, vocação para a pesquisa eminentemente teórica e para o trabalho eminentemente teórico. Né? Bom, aqui tem uma questão interessante para a gente discutir, né? Ou pelo menos um cuidado assim, que vale a pena a gente ter, que é essa ideia de entender que a pesquisa aplicada pode dispensar a teoria. Tá? Então, o fato de que nos reconheçamos como tendo sido, no começo, uma ciência aplicada, não permite com que venhamos a nos proteger nisso, ou utilizar isso como desculpa para hoje o nosso baixo déficit teórico enquanto disciplina. Né? Então é um alerta que vale a pena ter quanto a isso, sim. E aqui ele comenta uma outra coisa que diz respeito ao segundo motivo, que ele chama de obsessão metodológica, que é o seguinte: o fato de que tenhamos sido desde sempre, desde o nascedouro, uma ciência aplicada, fez com que, e faz ainda hoje, com que muitas vezes se priorize mais o trabalho metodológico do que o trabalho teórico na nossa área. Então, se aceita mais o trabalho que é metodologicamente interessante, muito embora seja teoricamente fraco. Né? Como se, o trabalho é fraco teoricamente, mas ele aplicou bem uma metodologia. Ou ele sistematizou bem materiais do campo empírico. Né? Como se o rigor metodológico desculpasse ou compensasse a falta de rigor teórico de muitos trabalhos aí no campo da comunicação. Né? E ele comenta também que isso faz, essa obsessão pela metodologia, desmobiliza o pesquisador da busca de uma teoria própria, de investir no trabalho teórico, né? De construção de uma teoria, mesmo que a partir de outras que ele possa buscar. Né? E isso não só desestimula a produção de teoria própria da área, como faz com que os pesquisadores da área da comunicação, seja em que nicho for, mais do que propriamente teóricos, sejam testadores de teorias alheias. Então ele vai comentar que a obsessão por aplicações metodológicas faz o pesquisador se tornar um testador de teorias alheias. Né? Enfim, ele desconhece o modo de produção de teorias. Ele não tem intimidade com essa demanda por produzir teorias, porque basta para o pesquisador de comunicação importar uma teoria e aplicar bem um método, como se a boa pesquisa na área, fosse desenvolvida assim, com déficit teórico e requinte metodológico. Né? Ou seja, como se a produção teórica tivesse um papel secundário, um pouco irrelevante assim, na produção de conhecimento, entendido, né, científico, entendido a produção de conhecimento científico como esse bojo unificado, coerente, coeso aí, de métodos, teorias e posições epistêmicas. Né? Então, isso é um ponto interessante. Né? Outro, a área se vê como um campo
ou disciplina, afinal de contas? Se a área se vê como um campo, tudo bem. Talvez ela estivesse desculpada para não produzir teorias próprias. Basta, então, continuar funcionando assim, como um subcampo de uma outra disciplina mais instituída, mais reconhecida, onde se fazem, nesse campo, onde se fazem, então, pesquisas metodologicamente interessantes, mas aí não seríamos comunicação, seríamos lá no campo, a nossa disciplina de referência seria a sociologia ou qualquer outra. Né? Então, se nós nos aceitamos como um campo, não teria problema essa obsessão metodológica. Agora, se nós temos pretensão de nos apresentarmos e de sermos uma disciplina científica, aí a obsessão metodológica não poderia desculpar a ausência de uma busca ou de um compromisso com a instauração dessa disciplina no campo teórico e epistêmico, né? De teorias próprias e epistemologias próprias também, né? E aí, nesse sentido, os teóricos da área não poderiam ser meramente testadores de hipóteses ou de teorias alheias. Um outro dado interessante, assim, que tem a ver com essa ideia da obsessão metodológica, é o fato, e também tem a ver com as razões históricas que a gente apontou lá atrás, é o fato de que o campo da comunicação se aglutinou a partir dos estudos de jornalismo, né? Ou, conforme o Berger comenta, dos estudos que ele chama de linguagem, né? A palavra que ele usa é speech, no inglês, está traduzido como linguagem, né? Mas eu imagino que tem a ver aí, esteja referindo aos estudos de discurso ou de letras propriamente, né? Então ele diz que o campo se constituiu a partir dessas áreas de letras e jornalismo e que em torno dessas áreas o campo da comunicação foi se nucleando e se subdividindo progressivamente. E que essas carreiras, a carreira do jornalista e a carreira do professor de letras ou de literatura, né, são carreiras eminentemente práticas, assim, e que nesse sentido os sujeitos aí formados estariam um pouco dispensados de um maior comprometimento, assim, com a produção teórica, tá? Dizendo isso, ele passa também para a discussão da formação acadêmica, né? E ele vai explorar justamente essas ideias, assim, de que muitos de nós enxergamos nos cursos de comunicação aquilo que queremos, né? Talvez vocês possam pensar aí nas razões e nas motivações que tiveram quando escolheram seguir a carreira na área da comunicação, porque gostavam de escrever, porque gostavam de fazer foto, porque gostavam de contar histórias, porque gostavam de futebol, porque gostavam de rádio, porque gostavam de cinema. Então, as motivações são muito distintas. Essas motivações todas, de algum modo, precisam estar contempladas e acolhidas nos programas universitários, nas faculdades de comunicação, mas todas elas, em boa medida, são opções por práticas, por modos de fazer, por modos de produzir socialmente, assim, né? Então, somos chamados por práticas, e para aqueles que perseveram, que resolvem continuar produzindo agora, então, ciência da comunicação, a coisa começa a mudar de figura, assim, né? Então, e começa, se num determinado momento nós fomos chamados por práticas que nos víamos desenvolvendo, quando nos tornamos pesquisadores, se num determinado momento fomos chamados para a comunicação por práticas que nos víamos desenvolvendo, no momento em que nos tornamos pesquisadores, nós começamos a estranhar essa área da comunicação, né? Porque nós passamos a entendê-la de um outro modo, assim, né?
E aí aquelas práticas, elas não são mais o eixo das nossas relações com uma área, exatamente. E enquanto pesquisador, eu começo a buscar outros eixos, outras ancoragens nessa mesma área, para além do meu interesse por um determinado ofício, num determinado momento da minha formação, né? Então, tem um dado interessante que ele comenta aqui, o Charles Berger, que ele diz assim: ó, os estudantes, em sua maioria, ao menos, podem se ver como estando bem adaptados num programa de pós-graduação típico, mesmo quando a especialidade deste programa não está exatamente de acordo com o que eles gostariam de fazer. Então, o campo da comunicação, enquanto um campo acadêmico, ele parece estabelecer uma disjunção. Tem aí uma disjunção, parece, entre o campo da comunicação enquanto campo de reflexões, que visa uma abrangência, e o campo da comunicação enquanto um campo de ofícios e práticas profissionais. Porque parece que esse campo de reflexão não dá conta desse campo de práticas. Então, se antes nos sentíamos à vontade na comunicação enquanto campo de práticas, num momento em que passamos por um outro nível da formação acadêmica, esse estar à vontade vai se remodelando. E vamos tendo que rever esse posicionamento aí, a naturalidade da nossa presença nesse outro cenário, né? Ele comenta um paradoxo, isso é interessante também. Ele diz assim: os alunos têm certeza de estarem no lugar certo, mas são céticos quanto à utilidade do conhecimento ali ministrado, né? Então, eu estava falando um pouco sobre esse autoestranhamento assim, que a pesquisa vai produzindo para aqueles que vão se enfronhando aí na prática da investigação. Além disso, ainda no que diz respeito à formação acadêmica, ele diz que há injunções, né, do mercado e da inserção social também dos alunos que buscam uma formação na área. Às vezes eu faço um mestrado, não porque eu tenha um comprometimento em seguir uma carreira acadêmica ou ajudar na construção do campo da ciência da comunicação, porque eu tenho uma demanda profissional muitas vezes. Então isso aí também deve ser levado em conta quando a gente pensa assim o déficit teórico e o déficit da cientificidade daquilo que a gente produz aí no campo da comunicação. Bom, tem questões sobre o próprio reconhecimento acadêmico, até que ponto, para publicar um artigo, na publicação de um artigo para a revista, se espera uma produção de uma teoria própria ou não, né? Então tem dinâmicas que são da ordem assim da própria dos capitais acadêmicos e das rotinas acadêmicas, assim, né? E que também interferem na nossa produção teórica propriamente da área. Então, essas são algumas coisas que ele comenta sobre a formação acadêmica. Tem um outro dado interessante, que é o que ele chama de aversão ao risco de errar, né? Então, ele diz que num contexto onde há aversão ao risco de errar, medo de expor ideias próprias, maior propensão ao teste e ao comentário sobre teorias do que outros campos, a boa capitalização de textos introdutórios ou voltados ao ensino das habilidades práticas. Então, ele diz assim: como se tem pouca produção de teoria própria nesse campo, isso, quando tem, isso é desmerecido, né? E ele fala que nesse campo, em que não tem um capital teórico muito consolidado, não se valoriza tanto a teoria, um manual de teorias da comunicação, ou um manual de roteiro, por exemplo, pode às vezes ser muito melhor visto, mais bem visto, do que um livro de teoria da comunicação. E às vezes pode, inclusive, ocupar o lugar de uma produção teórica, né? Então, textos que têm uma finalidade de formular um conjunto de reflexões
sobre habilidades práticas, mas sem que essas reflexões sejam reflexões teóricas propriamente, né? E esse texto, ou um manual, um relato de alguém, de um profissional da área, isso pode, em determinados nichos do campo da comunicação, ocupar o lugar de uma referência teórica, né? Então, assim, a visão que passamos a ter da teoria nessa área, ela está muito contaminada pela história da área, pela formação acadêmica da área, pela obsessão metodológica, e como resultado disso tudo também, mas também como um elemento em específico, assim, a essa aversão ao risco de errar que ele localiza aí entre os pesquisadores da área, né, que seriam então desestimulados a correr riscos e bancar as suas próprias construções de seus ângulos teóricos, assim, e tudo mais, né? Num terceiro momento, ele vai desenvolver, ele vai discutir uma série de outros pontos, assim, né? São esses que estão no quadro: as expectativas dos alunos, os projetos de ensino, o sistema de reconhecimento, a fragmentação do campo, volta, heranças históricas, as raízes extra-campo e a comunicação como ciência aplicada. Esses são diversos aspectos, tá? Aí ele está se encaminhando para o fim do texto, e esses diversos aspectos estariam se reforçando mutuamente e também todos eles contribuindo para que o desenvolvimento teórico não seja buscado no campo de modo mais incisivo, assim, né? E para finalizar, ele comenta assim que as alterações no campo, no que diz respeito a vencer esses problemas todos e se tornar um campo produtivo do ponto de vista teórico, essa alteração desse quadro precisaria acontecer de forma evolucionária e não revolucionária, né? Então, é um pouco como se ele defende assim que é o avanço paulatino do campo, o acúmulo de pesquisas cada vez mais autoconscientes e cada vez mais compromissadas com a nucleação do campo. É só isso que poderia, então, alterar, né, ou trazer alguma alteração qualitativa no que diz respeito a esse cenário todo que o Charles Berger está desenhando aí, no sentido de justamente defender a ideia de que o campo da comunicação produz pouca teoria, e ele vai explicitar então essa série de razões, né? Então, produz pouca teoria por causa dessas coisas todas que ele está levantando aqui. Esse é o Berger, tá? A gente pode passar então agora para o outro autor, que é o Robert Craig, que tem nome de ator, parece o nome de um ator de filme do James Bond, né? Mas não é. E é interessante a gente observar as distinções entre os dois autores, o Charles Berger e agora o Robert Craig. Esse texto do Robert Craig é um texto muito mais enxuto, tá? E ele vai defender, pessoal, que, ao contrário do que o Berger comenta, o campo da comunicação produziria muita teoria, né? E a partir dessa ideia de fundo vão se explicitar as diferenças de abordagem entre os dois autores. Então, uma diferença de base é essa que vocês estão vendo aí, de que se para o Berger é importante manter distinções entre os limites internos do campo, reconhecer as distinções internas do campo e reconhecer também os limites do campo em relação a outras disciplinas científicas. Na fala do Berger, do autor anterior, é muito importante essa ideia de importar ou exportar teorias, né? De um intercâmbio entre as disciplinas como necessária para constituir o campo, né? Então, o Berger fala muito do trabalho nas fronteiras do campo, né? E internas e externas do campo.
O Robert Craig aqui, então, não está preocupado com isso. E ele vai justamente diluir as fronteiras, porque ele vai pensar o campo da comunicação num contexto da produção teórica e da atualidade das ciências sociais e humanas. E aí ele vai dizer que o que se passa com o campo da comunicação, na metade dos anos 90, é algo que está se passando em várias outras disciplinas. Ou seja, o Robert Craig não leva em conta, na sua discussão, esse tema da extrapolação ou não dos limites disciplinares, né? E ele não pensa a produção teórica levando isso em conta, né? Então, uma diferença entre esses dois autores é que o Robert Craig marca fronteiras e pensa a produção teórica de uma disciplina considerando a existência de fronteiras, né? E o trabalho entre fronteiras, justamente, internas e externas. E o outro, o Robert Craig, dissolve as fronteiras, faz uma discussão sobre produção de teoria, onde as fronteiras são tidas como irrelevantes. Tá? Então, o Robert Craig não está interessado no mapeamento do campo. Ele não dá um retrato sobre o desenho interno do campo, né? Ou ele não leva isso em conta, né? Mas ele se atém à discussão de tópicos relevantes de modo geral tópicos relevantes de modo geral na produção científica das humanidades como um todo, né? Principalmente dois tópicos, que são as perguntas: o que é teoria hoje nas humanidades, e aí dentro a comunicação, primeira pergunta, e a segunda pergunta: o que fazemos com a interdisciplinaridade? Recoloca o tema da interdisciplinaridade, que é um tema que vai ficar aí um pouco nos assombrando, assim, voltando e se recolocando para nós na medida que a gente for passando por todas as teorias da comunicação. Tá? O que o Robert Craig diz? Que desde os anos 70 estaríamos perdendo a segurança sobre o que é uma teoria. Né? Então, não se trata de produzir mais teoria para ele, para o Robert Craig, para esse autor, não se trata de produzir mais teoria, mas se trata de reconhecer, afinal, qual é o novo sentido que ganha a palavra teoria na contemporaneidade. Não só para uma área em específico, que é a área da comunicação, mas no campo das ciências sociais ampliadas, das ciências sociais das humanidades como um todo. Tá? Porque o Robert Craig sustenta que a noção de teoria tem mudado. E a teoria, para ele, para o Robert Craig, não é mais um tipo de discurso facilmente reconhecível, como é a noção de teoria que o Charles Berger parece defender, ou implicitou, que o Charles Berger lá implicitou. O que o Robert Craig está fazendo aqui é propondo entender o que seja teoria de um outro modo, como um outro tipo de discurso. Um discurso que é mais fluido, que é de outra natureza, que se relaciona de outra forma com outros discursos parateóricos ou não teóricos. Né? Então, o Robert Craig ele acaba dizendo que há um movimento geral nas humanidades que afeta a produção e o consumo de teoria e o próprio entendimento assim do que seja um discurso teórico. Esse processo tem um nome que ele chama de de interdisciplinaridade, e que aqui a gente poderia definir também, ou colocar num paralelo, para nos ajudar um pouco, o termo pós-moderno. Né? Então, o que ele está sustentando é que, na segunda metade dos anos 90 para cá, estaríamos
vivendo um avanço de uma interdisciplinaridade ou de uma ciência pós-moderna, para as quais a teoria seria um outro tipo de discurso. A natureza do trabalho teórico estaria mudado e a teoria estaria mais imbricada, então, e colocada ao lado assim de outros discursos explicativos e de outros modos de narrar a experiência social, assim, de representar o mundo, assim. O Robert Craig especificamente cita um autor que é um antropólogo tido como um antropólogo pós-moderno ou pós-hermenêutico ou textualista, né? Que é um antropólogo chamado Clifford Geertz, também norte-americano, né? E que faz uma reflexão sobre gêneros borrados, gêneros híbridos do discurso, né? Então, um pouco o Robert Craig está explorando que a teoria aí teria se tornado, com o avanço da interdisciplinaridade, de uma racionalidade pós-moderna, a teoria teria se tornado um discurso mais híbrido, que se mimetiza mais, ou que se confunde, se permite confundir, né? Se confunde mais, se confunde com outros discursos aí em curso na sociedade, outras formas aí então de conhecimento social. É curioso aqui que o Robert Craig não está, ele está defendendo agora a teoria não como um conhecimento legítimo, né, como um modo cristalizado, assim, um instrumento inquestionável de acesso à realidade, né? Mas ele está dizendo que a teoria deixou de ser teoria como conhecimento e passou a ser uma teoria como discurso, né? Então, esses termos, teoria como conhecimento, teoria como discurso, são termos que o Robert Craig utiliza para defender a sua posição. Ele está defendendo, então, que hoje a teoria como discurso, não a teoria como instrumento de conhecimento, mas como ela própria, dotada, assim, de um elemento de ficcionalização, capaz de lançar mão de metáforas, de aglutinar outros saberes, de se embrenhar no cotidiano, no afeto, na sensibilidade do pesquisador. Então, ele está defendendo a existência e o sentido, a potência de um modo de produzir teoria que estaria se constituindo agora por essas vidas, assim, né? por essas vias, melhor dizendo. Então, para Craig, pode-se dizer agora que agora se torna mais perceptível o aspecto ficcional da teoria. Eu quero pontuar esse tema aqui, porque a gente vai voltar a esse ponto na medida em que o semestre for andando, mas lá para o final eu espero recolocar essa questão do aspecto ficcional implicado no trabalho teórico. Então, para esse autor, desde já, o Robert Craig defende que o discurso teórico é um discurso que faz analogias, que constrói metáforas e que tenta seduzir. E, nesse sentido, a teoria que ele está defendendo é alguma outra coisa um pouco diferente daquela que o autor anterior ali, o Charles Berger, com a qual parece trabalhar, sem ter, de fato, explicitado, né? Uma outra coisa interessante também aí, porque o que esse autor está fazendo? Esse autor está mudando a concepção de teoria. O conceito que esse autor tem de teoria muda. E se o conceito que esse autor tem de teoria é diferente do conceito que o Charles Berger tem de teoria, então faz sentido que para um existam muitas, para esse aqui existem muitas teorias, e que para o outro existam tão poucas teorias, né? E para esse aqui, para o Robert Craig, ele vai dizer que a teoria não é uma forma ou um discurso explicativo, né? Um conhecimento distanciado sobre um fenômeno social real e tal. Mas que a teoria, para o Robert Craig, seria um discurso constitutivo do social, né? Então, capaz de se embrenhar no social e de produzir efeitos também no social. Então, não se trata de um discurso meramente explicativo, mas de um discurso que está ele próprio do mundo, em interação com o mundo. Não está de fora, distanciadamente, explicando, vendo de cima e produzindo uma interpretação globalizante assim, dos fenômenos que estuda.
Então, para o Robert Craig, a teoria está num outro lugar, e logo a definição de teoria aqui, com a qual esse autor trabalha, seria também diferente. Então, aqui ele está tomando a teoria como constitutiva do social, e não como um modo de explicar o social apenas mente. Ou seja, o Robert Craig amplia a definição de teoria dele, é um pouco mais aberta, né? Então, faz sentido, sim, nesse caso, que ele tenha essa visão assim, sobre a quantidade, né? E sobre a população de teorias aí que nós teríamos no campo da comunicação. Tem alguns outros pontos assim que ele vai discutir também, né? Ele fala de definições, de que as definições convencionais de teoria estariam defasadas em relação às práticas da investigação. Isso é um ponto interessante. Ele diz assim que ele fala que se depara muitas vezes com pesquisadores que nas suas práticas concretas de pesquisa não sentem falta de teoria, né? Mas que quando obrigados a pensar para além das suas práticas concretas, parece que aí as teorias faltam. Mas que no âmbito da sua pesquisa circunscrita, pode acontecer de que um pesquisador se sinta resguardado teoricamente, né? Mas quando ele é obrigado a pensar o seu campo como um todo, aí a dificuldade dobra, ou a dificuldade se refaz. Assim, né? Então é como se as pesquisas locais aplicadas não se ressentem de ausência de teoria. Mas a ausência de teoria se manifesta quando a gente pretende, então, abranger mais pesquisas, né? Ou falar sobre um campo mais povoado assim, de pesquisas, né? Bom, o que mais? O texto vai muito por aí, né? Discutindo a falência da noção de teoria. Muito embora, isso é curioso, esse autor, Robert Craig, discute assim a alteração do termo teoria, e nesse sentido a falência de uma ideia tradicional de teoria. No entanto, ele próprio, o Robert Craig, continua usando o termo teoria. O artigo dele é falando na existência, porque existem tantas teorias da comunicação, mas no texto ele reconhece que o termo teoria em si precisaria ser revisto, ou tem mudado em relação ao sentido antigo ou tradicional que esse termo teria, e que ele próprio, Robert Craig, não define exatamente qual é esse sentido antigo aí que o termo de teoria possuiria, né? Ele se refere na página 83 sobre a noção clássica de teoria. Bom, ele fala sobre isso, mas ele não define o que ele está entendendo como sendo a noção clássica de teoria, né? Mencionei que para ele a teoria pode funcionar num plano individual, micro, das práticas pessoais de cada pesquisador, né? Mas que quando se tem a pretensão de uma generalidade, parece então que a teoria desaparece. Isso é interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, as teorias que temos, elas têm uma validade local, mas elas não se confirmam no plano assim, de uma epistemologia geral, né? Então, as teorias nos respondem aqui aos nossos problemas imediatos, mas se eu tenho que pensar esses meus problemas num conjunto de outros, ou numa área, respondendo aí a necessidade de compatibilização, de trocas entre outras áreas, aí me falta essa teoria. É como se ele estivesse dizendo assim, as teorias que temos têm pequeno alcance. Elas são de médio alcance, mas não têm grande alcance ou grande abrangência, vamos dizer assim, né? A questão da interdisciplinaridade é o ponto-chave também do texto, né? Enfim, acho que essas são as principais questões. Tem alguns outros apontamentos aqui que eu fiz, mas que a gente pode deixar para recuperar, seja nos encontros virtuais, ou eu possa incorporar aqui a partir dos comentários de vocês, na medida em que os vídeos forem sendo feitos. Para finalizar,